Entrevista. São 8 horas mais 16 minutos, 8h16 agora. Nós recebemos nesta quinta-feira aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, Padre Flávio Jorge Miguel Júnior. Padre Flávio, que é o responsável pela Santa Casa de Misericórdia aqui de Sorocaba. E vamos falar muito sobre essa entrega, né, inauguração que deve acontecer entre hoje e amanhã das novas alas da Santa Casa aqui em Sorocaba. Mais um outro assunto também importantíssimo que nós vamos tratar. E o Padre Flávio, nas últimas vezes que esteve conosco aqui, falou muito, alertou muito sobre as questões das doenças respiratórias. Padre Flávio, bom dia para o senhor, bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro. O senhor que participa diariamente conosco aqui com o Momento com Deus, hoje ao vivo conosco aqui também. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cruzeiro. Muito obrigado, Douglas. Bom dia a toda a equipe. Bom dia. Aí quero saudar o Fernando Guimarães, o Castor, também o Ricardo, o Vinícius, né? E agora o Gerdi Rodrigues da Silveira, presidente, né, da diretoria executiva aqui da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, e todos que nos acompanham. Saudar também o Leonardo, que está aqui comigo, como meu assessor pessoal, e todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estarmos juntos para partilharmos um pouco sobre a saúde. Padre Flávio, antes da gente entrar nas questões dessas novas alas da Santa Casa, eu queria tratar com o senhor em relação às questões da gripe, das doenças respiratórias. Até porque, como eu disse já na abertura, e eu destaquei isso lá na abertura da edição de hoje do Jornal da Cruzeiro, o senhor trouxe em várias vezes aqui no Jornal da Cruzeiro, nesta bancada, este alerta. Olha, nós precisamos ficar atentos, porque essa gripe ela vem com força e realmente a gente tem tido aí aumentos de casos até nas formas mais graves, e é preciso que a população esteja atento a esse tipo de situação, porque não atingimos ainda aquilo que se imagina, que é o pico da doença. Exatamente. Veja, o vírus ele se comporta cada ano de uma forma, né? Esse ano nós tivemos um veranico no mês de abril, né? Nós estamos vivendo, né, temperaturas com 32, 33 graus, ainda que as manhãs sejam frias, clima de deserto, porque lógico não tem nuvens e portanto esfria à noite. Mas ainda não temos aquela onda polar onde as pessoas se fecham e aí o vírus se propaga com uma força bem maior. Nós vamos ter problemas, né? Alguns estados brasileiros já estão numa crise muito severa. Só pesquisar aí no Google vocês vão ver, principalmente em Minas Gerais, tá? Aqui em Sorocaba nós já tivemos algumas mortes, e principalmente de adolescentes e jovens. Eu acredito que o vírus vai se comportar dessa forma. Acredito que desta vez realmente serão mais atingidos os adolescentes e jovens, até mais do que os idosos. Muito parecido quando tivemos alguns anos atrás H1N1, que também atingiu o jovem em cheio. Então é muito importante nós tomarmos cuidado, ter a vacinação. Obviamente de que o SUS, nas unidades básicas de saúde, está na fase ainda das crianças, né? Mas mesmo assim, recentemente vi que não tinha nem 17% delas vacinadas, isso é preocupante, e também aqueles que têm alguma comorbidade. Uma pessoa, por exemplo, que é asmática, ela pode ir no posto a hora que ela quiser, porque ela é do grupo de risco, ou que tem algum problema respiratório. Então esse é um problema muito sério que a gente tem que estar aí bem atento. Eu também costumo dizer de que não deveria se esperar. Você vai pagar aí na farmácia quanto? R$80? É caro, é caro. Mas veja bem, se você pegar a gripe, você vai gastar quanto com medicação, né, para a sua vida? Então, aqueles que têm crianças, os idosos e os que têm comorbidades, já podem se vacinar. Os outros que ainda não teve a passagem, né, a faixa etária, acredito que deve ser daqui mais 1 ou 2 semanas, poderiam também fazer um sacrifício e pagar em uma farmácia, em uma clínica. Repito, não é barato, mas também
Mas não é um absurdo, uma coisa absurda que não se possa, né? Mas nós vamos ter problemas. Eu tenho conversado com os médicos, né? Fiz a reunião semana passada na Santa Casa, o doutor Fernando Brunco, o doutor da Lava, que estão na UPH da Zona Leste, UPA do Éden, né? Com médicos de lá, já todos estão com máscara já na unidade, porque a situação tem piorado. E na Santa Casa, o doutor Yuri, que é o nosso diretor técnico, e o doutor Bruno, que é o diretor clínico. Então, eu fiz reunião com toda a equipe médica, também o doutor Gabriel, para nós implantarmos no hospital os protocolos necessários, né, para nós enfrentarmos aquilo que está por vir. A gente acredita que na segunda quinzena de maio nós vamos atingir o pico, né? E vai ser bem complicado, porque não é fazer terror, é ver como o vírus se comportou no hemisfério norte, né? Onde faltaram leitos, onde tiveram muitas mortes. Nos Estados Unidos foi uma coisa terrível. O inverno, né? Dezembro, janeiro, morreu muita gente. Então vamos aí nos cuidar, né? Se você estiver gripado, use máscara, não tenha contato com as outras pessoas, higienizar bem as mãos, cuidar do nosso sistema imunológico, tomando aí vitamina C, a vitamina D é tão baratinho também, dá para a gente tomar, é importante. E, repito, se vacinem, por favor. Essa é a pergunta que eu ia fazer para o senhor, Padre Flávio. Porque assim, as precauções elas podem ser tomadas. O hospital está tomando as precauções deles, né, as suas, para o atendimento, mas cada munícipe pode tomar a sua precaução. O senhor citou, é 17,74% a vacinação. É muito baixa. Ao nível, pelo menos que estava sendo esperado, é 93%. É muito baixa o número da vacinação. Casos assim, por exemplo, vou para um almoço familiar, estou meio gripado. Colocar uma máscara, se possível evitar o convívio, mas se você quer ir, coloque uma máscara, álcool em gel. Essas são as recomendações, padre? Exatamente. O grande problema, Castor, é que a gente vive nos últimos 5, 6 anos, desde a pandemia, com os anti-vacina. Então a rede social, hoje qualquer um que não tem conhecimento opina, fala. A pessoa não domina o assunto, escreve bobagem, reposta fake news e vai disseminando a mentira. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime, porque as pessoas vão morrer. Porque pessoas mais simples, elas acham, de fato, lendo que o vírus da gripe, que a vacina da gripe vai dar gripe nela. Não tem como dar, porque o vírus está inativo na da gripe. Entre aspas, está morto. Ele engana o sistema imunológico para produzir os anticorpos. É uma coisa absurda, entendeu? As pessoas voltaram a morrer de sarampo em pleno século XXI. É um negacionismo doido. Não é de se admirar que qualquer hora eu estou dando aqui entrevista, alguém me chame de comunista, sei lá o quê, que é um vírus da China para destruir, umas coisas muito doidas, um plano mundial. As pessoas falam as coisas mais absurdas. E o preço é isso que você falou, 17% só de vacinação, como também nós tivemos o problema com a polio, que a gente já tinha erradicado no país, né, depois de tantas décadas de campanha, evitando a paralisia infantil, e as pessoas ficam aí brincando. Nós estamos tendo o risco de voltar a doenças que já tínhamos superado na história, né, a voltarem com toda a força. Quer dizer, é inadmissível em pleno século XXI morrer como um camponês medieval. Fernando Guimarães, meu bom dia a você, bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro. Fernando, também conosco na manhã desta quinta-feira. Bom dia, Douglas Vale, bom dia a toda a equipe aqui da Cruzeiro FM, ouvinte da Cruzeiro FM. Padre, essas são preocupações que ocorrem todos os anos e hoje o brasileiro já passou por um processo importantíssimo na história da humanidade, que foi a pandemia. E aí as pessoas começam a ficar preocupadas que vêm as tais das supergripes, as superbactérias e que muito se fala. E o senhor fala de uma coisa que é importantíssima, que são as fake news. Hoje existem pesquisas que informam que muitas pessoas, a maioria inclusive, acredita mais em redes sociais do que nos veículos de comunicação.
propriamente dito, como por exemplo a Cruzeiro FM, que traz informações oficiais e informações de cunho obviamente opinativo, né, que faz com que as pessoas tenham senso crítico para entender que de fato a vacina é importante. Mas pelo entendimento e do senso comum, as pessoas acreditam que a vacina faz mais mal do que bem por conta de todas as reações. Eu sei que o senhor não é médico, não é especialista, mas atua na área da saúde há um bom tempo. Hoje recebe também o ministro da Saúde lá na Santa Casa. E eu gostaria que o senhor pudesse explicar melhor essa questão das controvérsias existentes com relação à vacina. E também o ponto de vista do senhor com relação ao SUS. Se é tão importante uma situação como esta que o senhor coloca, por que não abrir tudo isso para toda a comunidade? É que toda vez, Fernando, que nós temos uma campanha de vacinação, o protocolo é você iniciar pelos mais frágeis. Né? É um princípio, é como em acidente de navio, de avião, primeiro você dá preferência às crianças e aos idosos. Né? É o plano de contingência que a gente fala. Então, ele tem que ser feito de uma forma gradual. De fato, eu acho que é muito demorado. Eu acho que eles estendem demais o tempo para crianças e para idosos. Eu acho o seguinte, as pessoas foram comunicadas, não querem tomar, passa para quem quer tomar, para você não ter uma perda de tempo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou falar aqui de uma forma assim, bem popular para que as pessoas possam compreender. Quando a gente fala de vacina, nós temos duas possibilidades. Você pode ter o vírus ali na vacina, digamos assim, como se ele tivesse morto. Aí ele engana o seu organismo. O seu organismo vê aquela capa proteica que tem ali e ele produz os anticorpos. Então, ou o vírus está assim, mortinho, inativo, que é o caso da gripe, ou algumas vacinas, o vírus ele é atenuado. Ele está vivo ali, portanto, mas ele é bem fraquinho para poder fazer com que o seu corpo produza lá os soldadinhos que vão combater quando realmente vier o vírus. E isso, só fazendo parênteses, poderá ocasionar alguns sintomas parecidos com a da doença, não é? Mas não é a doença. Exatamente, não é a doença. O grande problema é que as pessoas fazem um pouquinho de confusão entre gripe e resfriado. Certo. Aquele que é relacionado a resfriado, o próprio nome o diz, ele não vai te dar febre, por exemplo. Acho que para as pessoas ficarem bem conscientes da diferença, eu gostaria de salientar bem isso. A gripe é um estado mais sério. A gripe mesmo, você vai ter febre aí de 39 graus, 40 graus, você vai ficar dias de cama, você vai ter dor no corpo assim de arrebentar. Isso é a gripe. Quando você tem um resfriado, você pode ter uma coriza, se a pessoa já é asmática, vai atacar um pouquinho mais, né? De garganta. Tem o rinovírus, quer dizer, são outros vírus mais fracos, digamos assim, né? Esses são aqueles do resfriado. Você não precisa tomar antibiótico, anti-inflamatório, eles são mais simples. E isso acontece principalmente quando cai a temperatura, porque daí, com a queda, cai também o nosso sistema imunológico. É muito parecido, por exemplo, quem tem herpes, né? A herpes, você tem o vírus ali, o vírus adormecido, eu estou fazendo aqui uma comparação analógica. E quando a pessoa tem uma queda no seu sistema imune, né? Falta às vezes de vitamina B12 principalmente, a pessoa pode ter a herpes. Então ela vai falar, eu tive a herpes porque eu tive, sei lá, uma disenteria. Não. Como é que a disenteria ela proporcionou uma queda no seu sistema imunológico? E aí então se manifestou. Possivelmente uma virose, né? Exatamente. O Ministério da Saúde ele coloca, e mesmo a Organização Mundial da Saúde, as pessoas que têm alergia ao ovo, né? É a única recomendação, pelo menos que eu vejo, que eles mandam a ficar um pouco mais atentos. O que acontece também é que às vezes a pessoa ela vai tomar a gripe porque está tendo mudança no clima, ela toma, aí ela pega um resfriado. Ela fala que foi a vacina. Ela associa, né? Ela associa. E não é verdade. Isso não existe, é impossível. Repito, eu não sou médico, mas isso é algo
da própria ciência, o vírus está inativo. Se ele está inativo, ele não pode lhe causar uma gripe, portanto. Eu mesmo tomei esse ano, só que eu tomei no mês de março, finalzinho de março. Tomei bem cedo, fui numa clínica particular, que tem um amigo médico, junto com a minha mãe, que é idosa. Não tive nenhum sintoma, nenhuma reação gripal de resfriado, né? Então, nós todos agora estamos mais sensíveis, Fernando, porque nós temos, como eu falei, clima de deserto, né? A gente dorme com uma mantinha, hoje cedo acho que devia ter aí 15, 16 graus, Sim. por aí. Nós vamos chegar por volta da 1h da tarde, que vai ser o pico, com 30 graus. Então, é uma amplitude térmica, né? Isso faz com que o nosso sistema imunológico fique mais frágil, né? É a mesma coisa, eu estou numa sala com ar-condicionado, saio num lugar quente. Isso afeta o nosso organismo. Mas é muito importante a sua pergunta. A vacinação, ela é muito importante, porque ela não vai evitar a gripe. Essa é uma outra coisa que as pessoas fazem confusão. Ela vai te dar uma proteção maior, onde você não vai ter aquela gripe mais severa. Tá? Por quê? Porque o seu corpo, os que estão acompanhando, o seu corpo aumentou o seu exército, os seus soldadinhos, né? Que a gente, quando é criança, aprendia isso, não é isso? É uma verdadeira batalha que o nosso organismo tem. Mas o lúdico ensina bem, né, Fábio? Fica mais o lúdico a gente tem uma melhor compreensão. Exato, porque a gente tem que pensar isso. É uma guerra, né? A gente tem poucos soldadinhos. Quando você toma a vacina, você está aumentando os seus soldadinhos para lutar contra o vírus que está realmente aí com toda a força atingindo o seu organismo, né? Estou falando aqui dessa forma. Mas esses soldados também têm que ser renovados também a cada período também, né? Eles têm, porque a gripe, diferente de outras doenças, todo ano muda a sua capa de proteína, né? Ela sofre uma mutação. E justamente por isso que realmente a gente tem a vacinação feita todos os anos. Porque esse ano, por exemplo, são vários os vírus, mas é o H3N2, o subgrupo K, que eles estão falando, né? Influenza A, mas é a chamada gripe K, né? É o H3N2, algum ano é o H1N1, que nunca vem o H2N5, acho que porque essa é aviária, se eu me engano. Essa é mais grave. Essa ainda nós não tivemos passando de humano para humano. Já teve de aves para seres humanos. O nosso medo, é um medo global, é de que um dia o vírus consiga ser de humano para humano. Aí nós teríamos uma pandemia devastadora. Deus nos livre disso. São 8h mais 34. Padre Flávio, eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vou pedir para o senhor aguardar mais um minutinho, até porque nós sempre precisamos falar ainda sobre a questão desta inauguração das novas alas da Santa Casa. Mas é rapidinho, depois para o senhor tomar uma aguinha. Um intervalo rapidinho, a gente já volta com o Padre Flávio Jorge Miguel Júnior aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Praia do Sabugo, encantando com sabores e delícias em 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Existem atributos que só o tempo constrói: credibilidade, rigor e excelência. A rede de postos Cassel é a mais tradicional de Sorocaba e região, porque nunca abriu mão do que é fundamental: a qualidade absoluta do combustível. Décadas de história são o seu maior atestado de garantia. Quem conhece o setor sabe. Na Cassel, a procedência é rigorosa e a confiança é absoluta. Postos Cassel, tradição que abastece Sorocaba e região há mais de 60 anos.
Nucleon Radioterapia. Mais de 50 anos cuidando de vidas. Com 50 anos de história, somos pioneiros em Sorocaba e região metropolitana, oferecendo tecnologia de ponta, um corpo clínico especializado e atendimento humanizado. Nucleon pela vida. Excelência no tratamento contra o câncer. Ontem, hoje e sempre. Saiba mais em nucleon.med.br ou pelo WhatsApp 15 99121 4502. Avenida Washington Luiz, 773. A forma mais prática de ter um carro. Veículos por assinatura Abrão Reze. Planos com seguro, documentação, IPVA e revisões. Para CNPJ, Polo Track, por R$ 1.779 ao mês. Para pessoa física, T-Cross 200 TSI, por R$ 2.679 ao mês. Ofertas não válidas para motoristas de aplicativo. Veículos por assinatura, conheça nas concessionárias Abrão Reze, Itu, Sorocaba, Tatuí e Itapetininga. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Se você está procurando um lote para construir, preste atenção. No Jardim São Lucas, você encontra lotes de 250 metros quadrados em um bairro planejado, com excelente localização, lago e áreas de lazer e o melhor pagamento direto com a loteadora, em até 120 vezes sem juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros, mas por tempo limitado. Agende sua visita agora. WhatsApp 15 98109 0055. Repito, 15 98109 0055 ou acesse guardaempreendimentos.com.br. Jardim São Lucas, o endereço do seu próximo capítulo. Pra vender bem, pra comprar bem, vem direto para Júlio Casas. Na Júlio Casas Imóveis, nossa equipe de locação e a estrutura administrativa cuidam de cada etapa para proteger proprietário e inquilino. Locação exige gestão e responsabilidade, manutenções em dia, processos transparentes e acompanhamento próximo. Júlio Casas, gestão que protege. Júlio Casas Imóveis, cuidando bem do seu bem. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. São 8 horas mais 39 minutos, faltando 21 minutos para as 9 horas da manhã. Continua conosco aqui Padre Flávio. Padre Flávio, falamos bastante aí sobre as questões da saúde, envolvendo principalmente esse vírus da gripe que todos nós temos que estar atentos, mas nós precisamos falar também que hoje é um dia de celebração, pode-se dizer assim. Afinal de contas, a Santa Casa está ganhando mais algumas alas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, sempre importante. Para quem passou em frente à Santa Casa nos últimos 10 anos, talvez não imaginasse que a Santa Casa estaria, pelo menos a parte externa da Santa Casa, e quem visita lá sabe disso, mas a parte externa, ela mudou completamente. É um outro hospital, é um outro local, muito mais bonito, muito mais vivo. Embora nós estejamos falando em hospital, e hospital é para trazer realmente vida. Então, hoje o hospital é muito mais vivo para quem está passando ali na Avenida São Paulo. E hoje ganha mais essas alas. Exatamente. Antes de mais nada, quero aproveitar aqui e mandar meu abraço, está nos acompanhando, a deputada Maria Lúcia Amari, que apoia muito a Santa Casa. Muito obrigado pela mensagem, viu, deputada? A senhora é uma grande parceira da nossa Santa Casa. Bem, eu quero aqui partilhar com todos e que nós não estamos somente fazendo a fachada. A fachada, ela é uma coisa importante, né? Mas obviamente que não é uma maquiagem, no sentido que a gente enfeita a frente e dentro a gente não arruma o hospital. Então, são várias alas que gradualmente nós estamos mexendo. A primeira que nós fizemos foi o Hospital do Câncer Divina Misericórdia, onde nós temos hoje a oncologia clínica, né, onde tem a quimioterapia,
onde nós temos a radioterapia. Então ali ficou top, todas as instalações, conseguimos. Aí nós fomos para a parte da nova recepção e todos os leitos cirúrgicos, quartos superiores ao particular, nessa ala cirúrgica. E conjuntamente a nova fachada que estamos agora inaugurando, já tínhamos feito ali da Avenida de São Paulo, agora da parte ali Pedro Senger, né, onde nós recuperamos o casarão histórico, mais de 100 anos, a capela também, então é um momento muito importante, está lindo ali. Juntamente, aquela praça em frente também é da Santa Casa, ela tem uma da Fundação Divina isso? Misericórdia, que a gente está à frente. Certo. Também. Então, tudo sendo bem integrado, né? Tivemos que refazer toda a parte de esgoto, de iluminação. Olha, a cabine primária que passou por outro lugar, onde eram colocado o lixo hospitalar que estava no lugar errado. Então, é uma mudança muito grande. E agora, também, então, repetindo, reforma da oncologia inteira está pronta, da ala cirúrgica, todos os quartos reformados, e hoje nós teremos a entrega, amanhã, a inauguração de 50 novos leitos de UTI. Não estamos aumentando 50 leitos, nós estamos inaugurando o novo espaço. Mas o que existia antes? Eram salões desses 50 leitos em prédios diferentes, uma estrutura muito velha, desagradável, limpa, mas desagradável aos olhos, porque você ficava todo mundo ali junto, então uma pessoa que está morrendo ficava do lado de outro que só teve um infarto e presenciava até o outro ali morrendo, porque não tinha privacidade, ainda que você puxa a cortininha, é um ambiente mais pesado mesmo, né? Mais complexo a UTI. Então, nós vamos ter agora todos com box individualizados, vocês vão receber amanhã as fotos, ainda hoje também. Então vai ser algo assim inovador para o SUS. Para um hospital 100% SUS, vai estar muito melhor do que muitos lugares aí particulares, da rede particular, desculpem. E esse é o objetivo, fazer um SUS de qualidade. Então, são 50 novos leitos que agora eles estão unificados em um único local, em um único prédio. Eles não estão soltos. E com um sistema realmente maravilhoso. É um projeto que levou 5 anos, porque 2 anos e meio ficamos parados por causa da pandemia. Eu tinha recebido por volta de 5 milhões e meio para fazer isso no ano 2020. Aí, quando a gente foi começar, veio a pandemia, né? Aí, quando acaba a pandemia, ficaram os, aspas, sequelados. Então, foi quase 3 anos. A gente só pôde retornar mesmo para valer no início de 2024, né? Aí a gente veio agora com força total e finalmente ficou pronto. Então é uma grande conquista. Também nós vamos inaugurar a nova ala de colonoscopia e endoscopia, ficou maravilhosa também no hospital, né? E assim a gente vai avançando. O próximo passo começa agora em maio, é a nova psiquiatria da Santa Casa, já temos dinheiro para isso. E também o novo centro cirúrgico, que também vai ser agora totalmente reformado. E avançando gradualmente, a maternidade também foi destruída para ser refeita, né? Decidi colocar tudo para baixo porque não tinha condição. E esse dinheiro todo, padre, qual é a fonte financiadora? A fonte são as emendas dos nossos deputados estaduais e federais, que a gente vai atrás, né? Desses parlamentares, e também a emenda dos vereadores de Sorocaba, né? São as emendas impositivas. E, portanto, aí a gente vai totalizando cada ano 15 milhões, 18 milhões para mais, para menos, porque também você tem a compra de aparelhos hospitalares, né? Só a aquisição que a gente já fez, que o deputado Vitor Lippe conseguiu indo comigo, até o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ressonância, são quase 6 milhões, já está lá instalada, né? 2 tomógrafos vão chegar agora, no mês de maio, né? De última geração. É muito caro esses aparelhos hospitalares, né? Um deles também foi
o deputado Vitor Lippe, e o outro foi o Raul Marcelo, que conseguiu junto à deputada Sâmia Bonfim. E assim a gente vai trocando. Também veio 2 mamógrafos digitais que já chegaram, 2 aparelhos de raio-x digitais, 2 aparelhos de ultrassom digitais. Então, somando tudo isso, a gente está falando aí de 15 milhões de aparelhos hospitalares. E de grandes marcas. A ressonância, por exemplo, é da Philips, de última geração. Então, a gente tem que... Não se trata só de reformar quartos ou fachadas, mas nós precisamos também adequar os aparelhos hospitalares. E é por isso que justifica a presença do ministro hoje lá no hospital? É porque, como as emendas são federais, elas foram feitas pela Caixa Econômica Federal. É por medição. Então, a Caixa, que está ligado, obviamente, ao governo, e, portanto, o ministro da Saúde, Padilha, vem para fazer a entrega, porque foi feito pelo banco ligado ao governo federal. São 8h47. Eu posso dar o testemunho, já disse isso, inclusive, algumas vezes com o padre Flávio. Tive meu pai internado lá na Santa Casa por um período, e por alguns períodos, né, na última fase da vida dele, e a gente viu mudanças, a gente presenciou estas mudanças, e nessa última fase, meu pai faleceu tem 1 ano e quase 2 anos, nós presenciamos uma mudança gigantesca na Santa Casa, nesses últimos... O atendimento sempre muito cordial, o atendimento sempre de primeira linha, em termos de estrutura, uma mudança muito grande. Então, para quem não conhece, às vezes as pessoas não conhecem, o SUS, isso, o SUS, aquilo, precisa conhecer o trabalho que é desenvolvido na Santa Casa de Misericórdia aqui de Sorocaba, e principalmente nestas alas. Quando eu falo, né, a Santa Casa ela está mais bonita, quem passa pela Avenida São Paulo vê um prédio muito mais bonito. Quando você entra nos corredores, você vê um prédio muito mais bonito, muito mais cheio de vida. E é isso, obviamente, isso acho que traz um pouco, auxilia um pouco na cura desse paciente, no restabelecimento desse paciente. E também porque desculpe interrompê-lo, mas porque também a fachada de um hospital, como a fachada de uma casa, ela é, aspas, a propaganda daquilo. Uhum. Em que sentido? Você vai comprar uma casa, por exemplo, num determinado condomínio. A primeira coisa que chama a atenção é a fachada, não é isso? Então, obviamente que não se trata de uma maquiagem, né? Como você falou bem, eu fico contente. O mais importante é a humanização, porque pode estar bonito e não ter humanização, carinho, respeito. E isso é o mais importante, porque a pessoa ela quer o tratamento, ela quer sair dali restabelecida e curada. Mas a fachada, ela é o seu cartão de visita. Por isso que quando entra na casa não tem a sala, a gente fala, né? Sala de entrada. Porque você não vai, às vezes, em todos os lugares, mas isso traz de volta a autoestima para o povo sorocabano. Porque a Santa Casa é patrimônio do povo sorocabano. É a instituição mais antiga da cidade. Mais de 2 séculos de história. Até o nosso imperador esteve lá e fez doação para o hospital. Então, a gente tem que trazer de volta para a cidade orgulho de ser sorocabano, orgulho dos nossos prédios centenários. A gente tem que trabalhar muito a via da beleza. Por isso que nós tiramos também, ficou caro, todo o cabeamento, né? Que hoje fica todos esses fios nos postes. Quer dizer, a gente tirou isso, recuperou a Praça dos Tropeiros que estava destruída, integrando. Então, isso faz bem não só para o paciente, como o senhor apontou muito bem, mas também para a cidade, para quem passa na avenida, onde você vê prédio histórico, onde você vê a Praça dos Tropeiros com segurança. É uma praça que tem banco de jardim, é uma praça limpa, é uma praça que não tem pichação, é uma praça onde não tem prostituição, uso de drogas, tem segurança 24 horas. Então, tudo isso vai trazendo de volta as famílias passeando, crianças, segurança, que é o mais importante, né? A praça volta a ser visitada, o hospital integrado. Isso tudo é muito importante para o bem-estar do povo sorocabano.
São 8 horas mais 51 Douglas. minutos. Tem ouvintes aí falando do aniversário do padre. É isso Eu que eu ia ia falar falar. isso, os dois já me deram esse aval. É, exato, Douglas. Pode continuar. Não, por favor. Aqui, ó. Vamos aos dias atrás, o quê? 5 30 horas. anos, padre? Mais ou menos. É, senhor? 30, 31. Então tem aqui o Léo. Só mais um ano, né? Só mais um ano. Fico muito feliz. Mas parabéns, Obrigado viu? pelo carinho. Muito obrigado. Olha, eu fiquei tão emocionado. Eu recebi tantas homenagens e carinho das pessoas. Isso é tão importante, né? O sentido da nossa existência é servir os outros, né? Porque senão a gente cai num vazio. Eu falava ontem com o Leonardo sobre isso. A gente poder causar um impacto na vida de alguém. Você não precisa fazer grandes coisas. Puxa, então eu queria fazer uma grande obra. Viu? Cause um impacto, um vizinho que você vai visitar, alguém que você ajude. A gente poder fazer com que a vida das pessoas seja melhor através da gente. E isso não tem preço. Nós estamos aqui para servir. Quando a gente vive nessa linha, a gente tem sentido existencial. Padre Flávio, só posso agradecer mais uma vez a participação do senhor, a visita do senhor aqui ao Jornal da Cruzeiro. Obviamente não é um convite, mas uma convocação. O senhor está todos os dias conosco trazendo um momento de reflexão, um momento com Deus, mas está mais vezes conosco aqui também voltar para falar da nossa Santa Casa e da saúde em Sorocaba. Obrigado, um bom dia e uma excelente celebração desta entrega que deve acontecer hoje e amanhã na Santa Casa. Exatamente. Tendo aqui na Santa Casa é a segunda vez o ministro da Saúde, né? E aqui entramos em questão política, né? Quem é o governo da vez? Se o governo é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Não. Nós temos uma autoridade constituída que é o ministro da Saúde. Aliás, vou entregar para ele um pedido de uma nova situação que a gente quer realizar. Né? Vou aproveitar o ministro, vou fazer um pedido aí de quase 4 milhões para aumentarmos o centro cirúrgico. Numa outra parte do hospital, eu quero aumentar esse local. Temos o centro cirúrgico, seria um novo centro cirúrgico com 3 salas, né, para equipar tudo. Fiz aí o cálculo de 3,5 milhões, vou entregar nas mãos do ministro. Por favor, orem aí para que o ministro Amém. Possa acolher, e isso vai trazer ganho, né, para o povo sorocabano. Eu quero agradecer aqui a Cruzeiro FM, vocês fazem um jornalismo de excelência, com ética, com verdade, com imparcialidade, como deve ser todo o sistema de comunicação, e parabéns aí toda a equipe, sou sempre tão acolhido aqui com carinho, né? Vocês realmente são extraordinários, e a você que nos acompanhou também, um dia repleto da graça, da paz e da bênção de Deus, acompanhando aqui, todo dia eu estou aqui, 7 horas da manhã, nosso momento com Deus, 4 minutinhos, 3 minutinhos, para a gente iniciar o dia com uma boa espiritualidade. Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, hoje conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, 8 horas 54 minutos agora.